Alô galera do canal Alexandre Lucas Fla, sejam bem-vindos. Quem está chegando pela primeira vez, muito bem-vindo. Se inscreva no canal Alexandre Lucas Fla. Quem já é inscrito, deixa o like. Vamos fazer essa análise, né, desse jogo que acabou tirando o Flamengo desse Mundial de Clubes. Sem pânico, sem dramas, vamos conversar sobre a partida? Vamos lá. O jogo de futebol, né, gente, é uma coisa muito dinâmica, né, um organismo vivo o jogo, né? Ou seja, é preciso fazer a leitura e a releitura durante a partida. E às vezes o Flamengo pecou nisso, creio eu, durante essa partida de hoje, né? Com 10 minutos, a gente já estava aí com 2-0 no placar, a gente cometeu ali erros crassos, né? O Wesley errando muito, o Rossi talvez tenha feito a pior partida dele, estava inseguro, estava nervoso, transmitindo esse nervosismo para a defesa transmitindo isso para ele. Não achei que o time tenha entrado desplugado, tenha entrado desligado, mas sim muito pilhado, nervoso em campo. Pulgar também muito mal, também fez uma partida muito ruim, acabou fazendo um gol contra. Enfim, Arrascaeta é um capítulo à parte para a gente falar. Vamos analisar o jogo, falar do jogo. Eu peço que vocês contribuam aí botando comentários. Vocês sabem, como eu sempre falo, a gente está meio de baixa astral, é normal, a gente fica chateado depois de uma derrota, mas enfrentamos um grande adversário, vamos falar disso. Eu espero que vocês compartilhem aí o vídeo e que vocês entrem nos comentários e deem a opinião de vocês. O que faltou, o que aconteceu, se vocês acham que o Flamengo ficou muito aquém da expectativa de cada um de vocês, ok? Então, o primeiro tempo, o Flamengo já com 10 minutos estava com 2 gols no prejuízo e correu atrás, com os 32 minutos o Gerson acertou ali um balaço, um lindo chute, né? Diminuindo para 2-1, criando de novo uma expectativa positiva para a gente. Mas aí o Flamengo voltou a cometer um erro, né? Falta de intensidade do jogador, né? Como eu disse, o que merece um capítulo à parte, que é o Arrascaeta, né? Perdeu a bola ali no meio campo e a gente aos 41 minutos saiu do primeiro tempo perdendo de 3-1 com 2 gols de vantagem. O time alemão é muito forte fisicamente, né? É um time que tem uma margem de erro muito baixa, baixíssima, né? Tanto na questão do passe, eles praticamente não erram passe, como na questão do posicionamento. Eles têm uma cultura e têm uma coisa tática muito organizada, né? Eles são muito organizados taticamente. Eles querem entrar em campo com a formação que eu tinha comentado com vocês, né? Num 4-2-3-1. A diferença é que o lateral esquerdo acabou sendo um dos zagueiros que veio fazer a lateral esquerda, que entrou o Pamecano, que é um zagueiro reserva francês, fazendo com Tah a dupla de zaga. E aqui no meio estava o Gnabry, né? Gnabry fazendo aqui o meio, o Coman pela direita, o Olise, que dá um trabalho danado aqui o Olise pela direita, o Coman pela esquerda, direita da nossa defesa, e o Harry Kane, que é um jogador que também é muito letal, né? Todo mundo sabe disso. O Harry Kane, de 10 bolas que pega, 9 ele bota para dentro. É um jogador que não foi parar lá no Bayern à toa, né? Ele vivia no Tottenham, um time que não ganhava nada, se destacando e acabou indo para o Bayern. Enfim, essa foi a formação do Bayern. O Vincent Kompany não inventou nada, né? Mudou apenas 2 jogadores. O Musiala ficou no banco porque estava com questões físicas de lesão, entrou no final do jogo. Com relação ao Flamengo, o time mexeu muito, foi no segundo tempo. No segundo tempo, com 10 minutos, o Flamengo consegue ali o seu segundo gol na cobrança de pênalti do Jorginho e daria uma revitalizada no time, daria aquele ânimo, né, para o time do Flamengo. Com 15 minutos, a gente começou a perceber o time do Bayern arrefecendo fisicamente um pouquinho, começou a fazer cera. O Bayern começou a atrasar a cobrança de um lateral, isso já mostrava ali sinais que o Bayern estava tentando administrar a partida. Era a hora, na minha concepção, do Flamengo tentar realmente um empate, era a hora de tentar virar o jogo, né? Mostrar ali um poder de reação. Só que aí, logo aos 28 minutos, o Luiz Araújo me faz uma besteira tamanho família, né? Dá um exemplo de falta de inteligência, né? E praticamente define o jogo quando perde uma bola, tenta sair driblando na entrada da área. Você não pode fazer isso diante de um adversário que tem praticamente erro zero, como eu falei, o time do Bayern, que é um time rápido, que os jogadores batem de fora da área, né? Sofremos um gol num chute da entrada da área por causa disso. E aí ele perdeu a bola, o Bayern abriu 4-2 e aí ficou muito mais complicado com 2 gols de vantagem. Você percebe que o time bávaro começa a administrar mais ainda o resultado.
o desespero tomou conta, o Flamengo fez as substituições, né? O Bruno Henrique entrou ainda no início do segundo tempo no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador para consumo interno, na minha opinião, né? Jogador que aqui no Brasil ele dá conta, né? Por causa do nível do futebol nacional, a nível de América do Sul também, mas nessas partidas você começa a entender por que o Arrascaeta não fez uma carreira internacional, né? É um jogador de baixa intensidade. Não é porque ele está envelhecendo, ele sempre foi assim. Um jogador muito técnico, um jogador genial, capaz de fazer jogadas fantásticas, mas também capaz de desaparecer do jogo e perder bolas de maneira infantil, não ter força física para correr atrás. Ainda mais contra um time alemão, e ele acabou perdendo a bola do segundo gol do time alemão, foi ele que perdeu a bola. Então, o Arrascaeta, que começou o jogo, foi uma opção do Felipe Luiz. Não estou aqui condenando o Felipe Luiz, ele fez uma escolha, poderia ter entrado com o Bruno Henrique de saída e também ter dado errado. Só estou falando que o Arrascaeta mostra por que não fez uma carreira na Europa, né? É basicamente isso. E aos 38 minutos, né, acontece uma jogada no segundo tempo que mostra bem como é que é a mentalidade desse time alemão, né? O Harry Kane, o Flamengo já tinha feito ali o resto das suas substituições, o Alan tinha entrado, logo depois de ter entrado ele faz uma falta tola e ganha um cartão amarelo, o Alan. E aos 38 minutos o Flamengo tinha feito aquela bateria de substituições, né? Tinha entrado o Alacian, saído o Gerson, tinha entrado o Ayrton Lucas, saído o Alexandre e o De La Cruz no lugar do Jorginho, né? O Flamengo tentou dar um fôlego final ali para tentar uma reação, sabia que era difícil, mas tentar. E aí o Ayrton Lucas fez aquela famosa jogada dele de dar o tapa na frente pela esquerda e ia ganhar ali a entrada da área pela esquerda, pelo bico da área. Seria um lance realmente de grande perigo. Quem estava fazendo a cobertura do lateral direito? Harry Kane, aos 38 minutos, faz uma falta tática, mata a jogada, ganha o cartão amarelo, mas uma falta inteligente. O que eu estou querendo falar aqui é o seguinte: a falta faz parte do jogo, a cera faz parte do jogo. Como se faz a falta, como se faz a cera, como se faz o domínio de bola, é que faz a diferença. Então essa saída de bola no meio da entrada da área, como o Luiz Araújo fez e nós tomamos o quarto gol, esse cartão amarelo todo do Alan, mostra uma falta de inteligência na minha concepção, né? O futebol avançou no aspecto técnico, no aspecto físico, mas precisa avançar, eu estou falando no caso nosso, precisa avançar no aspecto mental, na inteligência de entender o jogo. Então o Harry Kane fez a falta, matou a jogada, que poderia ali aos 30 minutos, se o Flamengo diminuir de novo, dar uma sobrevida no Flamengo no final do jogo, que eles estavam bem cansados. Matou a jogada, ele até criou um contra-ataque, depois que o Flamengo bateu a falta mal, eles criaram um outro contra-ataque. E aí o jogo foi caminhando ali para o final de uma maneira complicada para o Flamengo. O Flamengo não tinha mais poder de reação e ficou assim determinada essa vitória de 4-2 do Bayern de Munique. A gente agora volta para o Campeonato Brasileiro, né? E lembrando que a Libertadores, o Flamengo só tem jogo no dia 13 de agosto o Flamengo volta para a Libertadores, quando enfrentará a equipe do Internacional de Porto Alegre, primeiro jogo no Maracanã, e no dia 30 de julho enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Então é isso, o Flamengo se despede do Mundial de Clubes, é uma competição bastante interessante, o Flamengo foi até as oitavas de final. Eu peço que vocês botem aí nos comentários, vocês acham que a participação do Flamengo foi uma participação digna, foi uma participação além do que vocês esperavam, do tamanho do que vocês esperavam, ou aquém, foi menos do que vocês esperavam, vocês ficaram decepcionados. E se inscrevam no canal, tá? Manda ver a inscrição no canal, compartilha com os amigos, a gente está aqui trocando ideias, bote comentários aí, o que vocês acharam do jogo, quem vocês acharam o melhor jogador, o pior jogador, se teve um destaque. Para mim o Flamengo, vamos fazer uma análise rápida aqui dos jogadores. Eu acho que o sistema defensivo do Flamengo teve uma apresentação modesta, não teve nenhum jogador assim que tenha feito nenhuma grande besteira, né? O Wesley muito nervoso, achei o Wesley muito nervoso, o que não era incomum de se esperar, como o nosso goleiro Rossi também. A dupla de zaga ficou um pouco titubeante em algumas jogadas ali, porque o time alemão sabe jogar no entre-linhas. O Alexandre teve muito trabalho, que era de esperar ali pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo, mas também não cometeu nenhum erro crasso.
O que houve foi um grande domínio técnico, físico e, na minha opinião, exatamente intelectual do time alemão. Eles pensam o jogo, eles raciocinam o jogo. Faltou um pouco de raciocínio ao time do Flamengo, exatamente, principalmente na hora da saída da transição. O Plata, por exemplo, foi um jogador que estava muito nervoso, estava entrando ali em pilhas que não tinha necessidade, fez uma partida muito fraca, na minha opinião. Luiz Araújo fez uma partida péssima, né? Ainda culminou ali com aquela perda de bola. O Arrascaeta, como eu falei, é apagadaço, fora do jogo. E aí eu pergunto a vocês, Pedro, muita gente vai falar do Pedro, vai falar, olha, o Pedro vai querer sair, porque num jogo desse o Pedro não entra. É uma opção do técnico. Eu acho que se a gente bota o Pedro, não ia mudar o jogo, na minha opinião, tá? Na minha opinião, não mudaria o jogo. O Pedro não está rendendo em um jogo na intensidade que estava, com o esquema tático do Flamengo, não ia fazer essa diferença toda. Eu gosto muito do Pedro, acho ele um baita jogador, mas não seria a solução de todos os problemas botar o Pedro nesse jogo. Então, eu acho que o Flamengo, como eu já disse anteriormente, tem um elenco desequilibrado, tá? De opções. Você vê sair o Arrascaeta e entrar um Bruno Henrique. São jogadores de características completamente diferentes e essa alteração não é nem por uma opção de mudar a estratégia do jogo, é porque falta realmente meias de criação no plantel do Flamengo e isso não é de hoje. Então, o Felipe Luiz se ressente disso. Aí realmente vai entrar o momento scout, vai entrar o momento contratação, janela abre dia 10, mas eu não vou falar disso no dia de hoje porque não cabe, né? A gente vai ver o que vai acontecer nessa segunda parte do ano. Os outros jogadores, o Gerson é um jogador realmente que está de saída, a gente espera que ele se despeça aí do Flamengo e procure novos rumos, não se sabe se ele vai lá para a Rússia, se ele agora vai para a Arábia, para afinal de contas para onde ele vai, mas o Flamengo terá que trazer mais jogadores para essa posição de meia, né? O Gerson fez uma partida, na minha concepção, apenas razoável, falta sempre um pouco de intensidade também para o Gerson, assim como para o Arrascaeta. O time do Flamengo perdeu muito na intensidade do meio campo, o time alemão tem uma saúde de aço, jogadores bons tecnicamente, fortes fisicamente, ganharam a partida por aí. Então foi isso, mais nada a dizer. Peço que vocês se inscrevam no canal. Eu tô meio de baixo astral, a gente fica chateado, né? Não tem como, né? Porque a gente cria uma expectativa, óbvio. A gente é Flamengo, a gente pensa grande, a gente pensa positivo, mas eu acho que o Flamengo fez uma partida, não vou dizer boa, mas fez uma partida com disposição. Não faltou disposição. Faltou, foi equilíbrio emocional, um pouquinho de inteligência e tomada de decisões certas. Foi por aí, vamos em frente. Vamos em frente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre.